Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Seguinte, sou o professor Renan Quadros de Matemática do Fênix Vestibulares e a aula de hoje é sobre geometria espacial. Vamos ver todos os volumes que tu vai precisar para a prova do Enem, os corpos redondos, né? E também os poliedros. Então, vem comigo. Gurizada, a aula de agora, então, é aula de geometria espacial. Chegou a hora da gente pegar e falar do conceito, então, de volume. Então, Sor, geometria espacial tem muitas fórmulas. Para aí. A gente vai observar que todos esses objetos que eu vou falar para vocês, basicamente a gente vai estar falando de 3 fórmulas, tá? 3 fórmulas de volume. O resto é o raciocínio que a gente vai buscar da geoplana. Então, se tu for decorar todas as fórmulas aqui, tá? E não associar esses objetos com a geometria plana, realmente vai ficar bastante fórmula. Mas se a gente buscar na geoplana, gurizada, aí fica pouca coisa, tá? Para a gente conseguir, então, lembrar. Agora, o que tu precisa? Principalmente, saber associar o nome das figuras, tá? Saber desenhar essas figuras na hora da prova. Desenhando as figuras, a gente tira todas as fórmulas. A visualização aqui, ela é muito importante, tá? Vamos começar, então, pelos prismas. O que é um prisma, tá? Um prisma, então, ele tem 2 bases paralelas e congruentes. O que eu estou te falando, tá? As minhas bases pode ser qualquer polígono, pode ser um quadrilátero, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. O que não pode ser aqui no meu prisma? Eu não posso ter um prisma com base redonda. Aí isso não vai ser mais um prisma, né? Aí eu vou estar falando de um corpo redondo. Então, o mais importante, essas 2 bases, necessariamente, elas precisam ser paralelas. Elas precisam estar em planos paralelos. Então, imagina que tu pegue aqui, gurizada, uma base, tá? Que contenha nesse plano alfa. Imagina que tu pegue a outra base nesse plano beta aqui de baixo. Alfa e beta, necessariamente, eles precisam ser paralelos. E também essas bases precisam ser congruentes. Nesse caso aqui, se isso aqui é um quadrado de lado 4, isso aqui precisa ser um quadrado também de lado 4. As 2 bases precisam ser congruentes, fechou? Por consequência, o que vai acontecer, gurizada? As faces laterais desse quadrado vão ser retangulares. Se eu tenho, né, as minhas bases paralelas e congruentes, as minhas faces laterais, elas vão ser, então, tá? Elas vão ter essa característica de ser retângulos. Agora, imagina que eu tenho aqui, tá, o cubo, que é essa figura aqui, que é um dos prismas, o exemplo de um prisma. Isso aqui vai ser lado, isso aqui vai ser lado, isso aqui vai ser lado. O prisma, então, tem todas as arestas de mesmo tamanho. A gente vai tirar daqui 4 características, tá? Primeira característica, área lateral, tá? A área lateral daqui que a gente tem, gurizada, são 4 retângulos, então é 4 vezes a área de um retângulo desse, né? Então, se tu pegar esse retângulo, vai ter base L, altura L, vai ser L vezes L, L ao quadrado. Mas o que eu quero de vocês? Que tu entenda que é 4 vezes a área de um retângulo. Aqui a gente vai ter também a característica da área da base. Nesse caso, é L ao quadrado. Busca na aula lá, tá, de geometria plana, a área do quadrado, por exemplo. Tu vai ter lá, então, L ao quadrado. Isso aqui é a área de um quadrado. Isso aqui tu tá observando que não precisa decorar. É só saber desenhar e associar o nome da figura com a figura. Agora, vamos ter aqui também a área total.
a terceira característica que a gente trabalha na geometria espacial, tá? A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Toma cuidado com aquele 2 ali. Como a tua base e essa tampa aqui de cima são congruentes, é só multiplicar a área da base por 2. E agora vem o conceito mais importante, né? Que é o conceito, então, de volume. Gurizada, da onde que vem esse conceito de volume? Vamos fazer uma experiência agora aqui, vamos tentar fazer uma experiência agora aqui. Imagina que tu pegou um copo de água, né? E tu vai estar embaixo da torneira, colocou o copo embaixo da torneira, e tu vai rodear ali, vai começar a colocar água dentro desse copo, vai ligar a torneira, beleza? E vai começar esse copo a encher de água. Então, tu vai colocar bem pouquinha água só para preencher o fundo do copo, tá? Imagina que preencheu o fundo do copo, tu desligou a torneira. Gurizada, no momento que tu fechou ali a torneira, certo? O que essa água preencheu? Se tu tá com um copo com fundo redondo, por exemplo, esse cilindro aqui, a água preencheu só esse fundinho. Quando tu abrir a torneira novamente, essa água não vai começar a subir? Vai. Mas por que essa água está subindo? Um dos motivos que essa água está subindo é porque tu está colocando uma camada, uma área dessa redonda aqui, uma em cima da outra, ó. Então tu ligou a torneira lá, tu abriu a torneira e continuou enchendo de água. Isso aqui é como se tu estivesse colocando uma camada em cima da outra. Tu tá me entendendo? Agora, a pergunta é a seguinte: quantas camadas eu vou ter que colocar aqui para preencher todo esse espaço? Quantas camadas eu vou ter que colocar ali para preencher todo esse espaço? A resposta é a altura. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui de volume é área da base vezes altura. Todos os prismas, tá, vão ter esse cálculo de volume aqui, a área da base vezes altura. Então, tu só precisa saber calcular a área nesse caso, tá? E aí tu vai buscar na geoplana esse cálculo. Então, o primeiro volume dos 3 que eu falei. Primeiro, área da base vezes altura. Vamos para o segundo volume. Estou falando aqui, então, das pirâmides, né? Então, tu tem que saber, primeira coisa, tu tem que saber que prismas e pirâmides, elas têm uma relação, elas possuem uma relação. Que relação é essa, gurizada? A relação ela está exatamente aqui no volume que eu já vou falar para vocês, tá? Então, primeira característica da pirâmide, esse caso aqui eu trouxe uma pirâmide de base quadrada, pirâmide, tá? De base quadrada. Vamos falar então da área lateral. A primeira característica que a gente vai trazer aqui, então, gurizada, é a área lateral de uma pirâmide. Se a área lateral de um prisma é um retângulo, a área lateral, tá, de uma pirâmide é sempre um triângulo. Então, aqui eu tenho quatro arestas na minha base. Isso significa que eu vou ter 4 triângulos na lateral. Então, isso aqui é 4 vezes a área de um triângulo desses aqui, beleza? Então, aqui tu vai precisar calcular um triângulo desses aqui. Daqui, então, gurizada, vai surgir um conceito muito importante nas pirâmides, que é o conceito do apótema da pirâmide, beleza? O que é o apótema da pirâmide, tá? O apótema da pirâmide é a altura desse triângulo que está na lateral. Isso é o apótema. Então, se tu pega lá, tá? A aresta da base, o Lzinho aqui, o lado dessa base, vezes o apótema dividido por 2, tu vai aprender, então,
a calcular a área de um dos triângulos, né, dessa face lateral. Agora, se a gente vai lá para a área da base, minha base é um quadrado novamente, L ao quadrado. Depois, então, eu vou ter a área total. Isso aqui, então, vai ser a área da base mais a área lateral. Observa o seguinte, aqui, gurizada, a gente não tem duas bases, é diferente dos prismas e das pirâmides. Aqui, eu calculei a área total como sendo 2 vezes a área da base, e aqui eu vou calcular como sendo apenas 1 vez a área da base. Então, fica a área da base mais a área lateral. E agora sim, agora vem a relação entre os prismas e as pirâmides. Tu lembra da definição de volume que eu trouxe das camadas? Bom, se tu for aplicar essa definição dentro de uma pirâmide, será que isso daria certo? Pensa comigo. Eu vou colocar uma camada em cima da outra, mas essas camadas cada vez mais elas vão ficando menores. Então, se eu calcular a base e multiplicar pela altura, não vai me dar esse volume. É diferente desse raciocínio. Então, aqui a gente vai ter o segundo volume que eu preciso que tu saiba decorar, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Sor, por que é dividido por 3? Porque, na verdade, o que tu está fazendo é calculando o volume de um prisma e dividindo por 3. Por quê? Porque essa pirâmide, ela cabe dentro de um prisma de mesma base e mesma altura 3 vezes. Então, como tu não consegue calcular pelo método de camadas, tu calcula o volume de um prisma e divide por 3. É isso que tu está fazendo. Fechou? Então, eu preciso de 3 volumes. A gente já tem 2. Primeiro, prismas, área da base vezes altura. Segundo, área da base vezes altura dividido por 3 das pirâmides, porque é pontiagudo. Usa o pontiagudo que vai te ajudar também a decorar essas fórmulas aqui. Agora a gente vai para os corpos redondos. Então temos aqui os poliedros e temos aqui também os corpos redondos. O primeiro corpo redondo que a gente vai falar é o cilindro. Então estou trazendo aqui para vocês o cilindro, beleza? Então o que a gente vai precisar saber aqui do cilindro? Primeira coisa, área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro, bota na tua cabeça, toda vez que te questionarem a respeito da área lateral de um corpo redondo, a gente vai sentir uma dificuldade de visualização. Então, quando eu olho aqui para a área lateral do cilindro, gurizada, eu não consigo visualizar muito bem o que é a área lateral de um cilindro. A área lateral de um cilindro é um retângulo. Então, imagina que eu peguei uma tesoura, cortei, abri, planifiquei. Essa área lateral vai virar um retângulo. Essa minha base aqui, ó, ela é o comprimento do círculo da base. Isso aqui é 2πr, beleza? Isso aqui é a altura do nosso cilindro. Só que nesse caso, gurizada, aqui a gente tem, né? Se o cilindro é um cilindro reto, a gente tem a altura e a geratriz também, o conceito de geratriz. Então, nesse caso, é igual à minha altura, a geratriz. Então, a gente tira que a área lateral de um cilindro é 2πr vezes geratriz, 2πrg. Então, gurizada, falou em cilindro, tu tem que lembrar dessa fórmula aqui, porque ela é difícil de memorizar, é difícil de visualizar também a área lateral de um cilindro. A área lateral, então, é um retângulo. E como que a gente calcula 2πrg? Ô, senhor, dá para calcular como sendo 2πrh? Dá também, gurizada. Também pode ser dessa forma. Agora, a área total disso aqui, tá? Vamos para a área da base primeiro, né? Falar da área da base aqui.
A área da base é um círculo, tu vai puxar lá da aula de geometria plana, né? A área do círculo é πr ao quadrado. Agora, a área total vai seguir o mesmo raciocínio dos prismas, né? Isso aqui vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, já sei calcular a área da base, já sei calcular a área lateral, tá tranquilo. Agora, o conceito do volume, a gente já sabe, é o mesmo conceito dos prismas. Esse volume aqui vai ser a área da base vezes a altura. Por quê? Porque as camadas que eu vou colocar uma em cima da outra, elas são iguais. Então, por isso que vai ficar área da base vezes a altura. Fechou? Então, não é um volume novo para nós. É o mesmo estilo de volume dos prismas a gente tem nesse primeiro corpo redondo, que é o cilindro. Beleza? Outro corpo redondo aqui, gurizada, que está relacionado também com o cilindro, é o cone. Então, o cone, tá? O conezinho aqui, ele tem a seguinte característica, tá? A gente tem as características do cone. Primeiro, a altura do cone, se é um cone reto, a altura está aqui dentro. Aqui eu tenho o raio da base e aqui, então, ó, eu tenho a geratriz do cone. Então, a geratriz do cone é o lado do cone aqui, né? Essa partezinha aqui que desce. Essa medida, então, é a geratriz. No caso do cilindro, a geratriz está coincidindo, tá, com a altura. E no caso do cone, não. A altura do cone é aquela que forma 90 graus, então está aqui dentro. E aqui está a geratriz do cone. Se tu precisar relacionar essas medidas, geratriz, altura e raio, adivinha o que tu vai fazer? Pitágoras. Todas as ferramentas métricas, todas as ferramentas trigonométricas que tu precisa, tá? Que tu tem lá na geometria plana, tu pode aplicar aqui. Vamos começar então pela área lateral, gurizada. A área lateral de um cone também é difícil de visualizar. A área lateral de um cone é um setor circular, tá? Então, a área lateral de um cone é um setor circular. Como que a gente vai calcular a área lateral? Essa fórmula aqui, ela sai, gurizada, de uma regra de 3, tá? Da mesma regra de 3 que a gente aprende para calcular um setor circular. E aí tu vai chegar que essa fórmula aqui é πrg, tá? πrg. O R é o raio da tua base, o G, então, é a geratriz. Isso aqui é uma partezinha de um círculo bem maior formado, então, por esse setor circular. Lembrando, olha que fórmula difícil essas duas aqui. Diferente da área de um retângulo, diferente da área de um triângulo, as faces laterais que eu estou falando para vocês. Então, por isso que eu estou destacando aqui no quadro para tu decorar as fórmulas, então, da área lateral de um cone. Depois, então, a gente vai ter aqui a área total. A área total, então, vai ser apenas a área da base mais a área lateral. E, gurizada, volume. Não vai ser um volume novo. Isso aqui vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Vai seguir o mesmo raciocínio das pirâmides. Por quê? Tá? Porque o volume de um cone cabe 3 vezes dentro de um cilindro de mesma base e mesma altura. Então, o que tu está fazendo aqui é calculando o volume, tá, de um cilindro e dividindo o volume do cilindro por 3. Então, lembra que a gente tinha 3 fórmulas para decorar. A gente já aprendeu 2. A área da base vezes a altura e a área da base vezes a altura dividido por 3. Prismas
e cilindro, área da base vezes altura. Pirâmide e cone, os objetos pontiagudos, eles são então divididos por 3. E aí, gurizada, tem o diferentão, né? Que é a esfera, que não vai seguir nenhum desses dois raciocínios. Então, gurizada, aqui não vai ter escapatória, tu vai ter que decorar o volume da esfera, não tem o que fazer. Como que tu vai calcular o volume da esfera, gurizada? Volume da esfera, primeiro, 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui é o volume da esfera. E aqui, então, a gente fala em superfície. O que é superfície, senhor? A superfície de uma esfera seria só a casquinha da esfera. Essa parte que a gente poderia fazer associação à área total de um cone, de um cilindro, mas aqui a gente fala em superfície. Seria só a casquinha da esfera. Isso aqui, gurizada, é 4πr ao quadrado. Então aqui a gente tem, gurizada, a fórmula do volume da esfera e também, tá, da superfície da esfera. Pode ver que não segue esses raciocínios aqui. Então tu vai ter que decorar, não tem jeito. 3 volumes, área da base vezes altura. Segundo, área da base vezes altura dividido por 3 e o diferentão de todos, né? Que é 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera. Lembrando, gurizada, dentro dos prismas, a gente tem uma infinidade de prismas. Vai mudando a base, vai mudando os prismas. Dentro da pirâmide, também, mudou a base ali, mudou a pirâmide. Mas o que eu estou te dizendo é, esses raciocínios aqui, eles continuam. Então é fácil da gente conseguir olhar para isso e generalizar, beleza? Ainda, gurizada, para finalizar a nossa aula aqui, tá? Dentro dos prismas e das pirâmides, a gente tem a formação aqui dos poliedros, né? Os poliedros são todos os objetos fechados, né? Que possuem 3 características: vértices, faces, tá? E arestas. Então tem uma fórmula que tu só pode utilizar, gurizada, aqui, ó, nos prismas e nas pirâmides, tá? Essa fórmula aqui tu só vai poder utilizar nos prismas e nas pirâmides, que é o seguinte, ó: número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O Enem já cobrou isso. A sorte é que ele sempre traz a fórmula. Essa frasezinha é: vamos fazer amor a 2. Olha só que legal. Então, tu só pode utilizar, tá, para poliedros convexos, beleza? Então, senhor, posso utilizar isso para o cilindro, para o cone, para a esfera? Não são poliedros, tá? Não possuem vértices, arestas e faces. Só pode utilizar para esses dois aí, beleza? Aqui nos corpos redondos, destaquei as áreas laterais para vocês, tá certo? Gurizada, desejo um excelente estudo para vocês, boa prova, até a próxima, tchau, tchau!